Tá bom, Atos capítulo 5, verso 12. Atos capítulo 5, verso 12. Nós faremos a leitura até o verso 16. Atos capítulo 5, verso 12, diz assim a palavra de Deus. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos orar? Deus, nesta manhã nós pedimos a Tua orientação, para que a Tua palavra de fato penetre em nossos corações e traga transformação. Nós pedimos que nos ajude a seguir o exemplo da igreja no primeiro século. Pedimos, Pai, que estes irmãos sejam de fato um reflexo para nós, o serviço deles e a dedicação deles. Pedimos que possamos de fato colocar em prática a Tua palavra, que ela seja viva em nossas vidas e que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações. Não permita que nenhum fator externo tire nossa atenção da Tua palavra nesta manhã. E nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 5, então no domingo passado nós fizemos a leitura até ali o verso 33 do capítulo 4, e praticamente o capítulo 5 a gente pensa que inicia um outro contexto, mas na verdade não. É uma continuação do capítulo 4, que fala sobre a dedicação da igreja no primeiro século, de como eles estavam se reunindo em comum acordo, e cita dois exemplos específicos. Barnabé, certo? No verso 36 do capítulo 4, e quando entra no capítulo 5, fala sobre um casal, Ananias e Zafira. E no verso 12 é uma continuação destes aspectos que estavam presentes na igreja primitiva, ou na igreja no primeiro século. E é muito interessante porque nós podemos aprender lições preciosas com este grupo reunido aqui no primeiro século, onde a igreja praticamente nasce e começa a crescer. Muita coisa acontece aqui, muita dinâmica acontece, e parece que com o passar dos anos algumas coisas foram perdidas. Então o objetivo nessa manhã é que a gente olhe alguns aspectos aqui e busque retornar a isso. Olhar onde a gente se perdeu e retornar neste ponto. É interessante como alguns leem o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, você não precisa abrir lá, eu só vou ler alguns trechos aqui, e alguém que me procurou uma vez falou, pastor, é difícil mesmo, nos últimos dias, alguma coisa que não tem muito o que fazer. E, de fato, estava se baseando em 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo escreve para Timóteo, diz assim, a partir do verso 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ele vai citar uma série de aspectos de como as pessoas seriam nos últimos dias. É interessante como algumas pessoas usam esse texto para praticamente falar que a igreja, nos últimos dias, então, ficaria inativa, quase sem poder fazer alguma coisa. Quando, na verdade, quando Paulo escreve para Timóteo e cita esses aspectos, se você olhar o verso 1, ele fala que nos últimos dias, não é que a igreja ficaria inativa, mas que os tempos seriam trabalhosos. Praticamente, Paulo escreve para Timóteo dizendo que ele deveria redobrar esforços nos últimos dias.
Então, esse não é um texto que mostra que a igreja não teria mais poder, ou que a igreja pararia de crescer, mas, muito pelo contrário, é um texto que indica que nós deveríamos, então, redobrar esforços. E a igreja no primeiro século tinha essa característica. Então, olha no verso 12 novamente, uma primeira característica que aparece aqui. Um argumento que eu diria que nós podemos defender com este texto é que uma igreja saudável é uma igreja que cresce. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce, não apenas em número, tá bom? Mas é uma igreja que cresce em tentativas, é uma igreja que cresce em projetos, é uma igreja que cresce em espiritualidade, é uma igreja que cresce em serviço, é uma igreja que cresce em utilidade, é uma igreja que cresce em testemunho. Uma igreja saudável é uma igreja que está em ascensão. Não é uma igreja que está estagnada, nem uma igreja que recua. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce. E por que saudável? Porque você há de convir que quando você está doente, você não consegue fazer quase nada, não é? Você está lá com febre, 41 graus, 42 graus de febre, você fica na cama e você praticamente não consegue levantar, não consegue fazer nada. Então, quando você está doente, há pouco serviço, há pouca dinâmica. Mas uma pessoa saudável é uma pessoa que tem condições de progredir, de avançar. E uma igreja que está doente é uma igreja que está estagnada, mas uma igreja saudável é uma igreja que cresce. Então, quais são algumas características de uma igreja saudável? Olhando para essa igreja no primeiro século, que estava crescendo, nós encontramos aqui uma igreja saudável. E quais eram então as características que estavam presentes ali naquele grupo? Em primeiro lugar, eu diria que uma igreja saudável é uma igreja comprometida. Verso 12. Uma igreja saudável é uma igreja comprometida. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Na igreja de Atos, não havia engrenagens quebradas. O que isso quer dizer? Falei na semana passada, quando você tem um relógio e uma engrenagem não funciona, todo o relógio para de funcionar. Mas na igreja que aparece aqui no livro de Atos, a igreja no primeiro século, nesta igreja, neste grupo, não havia engrenagens quebradas. Era uma igreja comprometida. Todos estavam trabalhando, todos estavam fazendo. E embora o contexto aqui seja outro, em relação a sinais e prodígios, quer dizer, autenticando o ministério dos apóstolos, embora aqui o contexto seja outro, o que nós podemos tirar de lição é que eles foram chamados para um determinado serviço, em um determinado contexto histórico, e eles estavam fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer naquele momento. E sinais e prodígios envolvia também o ministério dos apóstolos. Mas isso não quer dizer que com o passar do tempo aquilo não teria mais utilidade, a igreja poderia simplesmente parar ao tempo que nós chegaríamos nos últimos dias e a igreja está recuando, não. Porque ainda nos nossos dias, nós também fomos chamados para fazer alguma coisa. E o evangelismo não deixou de fazer parte do contexto da igreja. Nós percebemos aqui a igreja comprometida. As pessoas usam muitos argumentos, as pessoas não querem, eu tenho pregado, mas as pessoas não querem. Os tempos são maus. Como se isso fosse desculpa para que a gente não fizesse aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então, uma igreja saudável é uma igreja comprometida, em que o grupo se compromete, não apenas um. Em segundo lugar, uma igreja saudável é uma igreja intensa. Uma igreja saudável é uma igreja intensa. Ainda no verso 12, quando ele diz muitos sinais e prodígios. Embora que o muitos não está sendo usado como um advérbio, no sentido de intensidade nesse aspecto, mas sim como um pronome indefinido, ainda assim, no contexto em si, esse muitos fala sobre
uma intensidade que havia no serviço dos apóstolos e daqueles irmãos naquela época, dos discípulos. E sempre que o livro de Atos fala sobre essa dinâmica da igreja, fala sobre muita coisa que estava sendo feita, fala sobre uma grande quantidade de pessoas que estava recebendo. Muitos estavam sendo agregados à igreja, muita coisa estava sendo feita. E qual é a ideia disso? É que eles não estavam contentes simplesmente com fazer pouco. Eles queriam fazer cada vez mais, porque eles sabiam que eles tinham condições e capacidade de fazer aquilo, que Deus estava dando para eles a capacidade de fazer aquilo, de progredir, de avançar. Então eles não estavam contentes com o pouco. Muitas coisas de fato estavam sendo feitas, muitas coisas. Eles não estavam contentes com a mediocridade. O que é o medíocre? Medíocre é aquele que está na média, né? Isso é medíocre. É o que está na média. É aquele, tá bom, não tem muita coisa acontecendo, mas também não está tão ruim assim. Tá bom, está na média. Vamos deixar assim. Você vai para a escola e aquele aluno que fala assim, tem que tirar pelo menos um 7 para passar. É a média. Esse é o aluno medíocre. Ele não se esforça, ele não quer o 10. Para que 10? Se com 7 eu passo, tá bom, vou tirar só 7 ali, bagunça. Tenta estudar no final para tirar pelo menos um 7, passar ali, ser aprovado como que pelo fogo. É o medíocre. Isso é medíocre, né? E a igreja pode tomar também essa característica, de estar contente com a média e a gente não quer avançar mais. Não havia isso no seio da igreja primitiva, no seio da igreja no primeiro século. Eles queriam mais e muita coisa estava sendo feita. Então, uma igreja saudável é uma igreja intensa. Também, uma igreja saudável é uma igreja dinâmica. Ainda no verso 12, olha como tem tanta coisa aqui nesse verso. Uma igreja dinâmica. Quando diz que eles, aqui na parte B do verso, costumavam todos reunir-se. Costumavam todos reunir-se. O que é costumar? Ter hábito, exatamente. Ter o hábito ou o costume de algo. E o que é um costume? Uma disciplina, né? Um hábito, um costume, ser alguma coisa, algo que é comum, algo que é habitual, algo que é cotidiano. Um costume é um traço característico. É um comportamento, um modo de agir habitual, uma rotina. Isso é um costume. E quando fala que era costume deles, de fato, participarem, fazerem aquilo, quer dizer que era algo habitual para eles. É aquela ideia de que é alguma coisa sem o qual eu não consigo viver. Tem pessoas que, se der para ir para a igreja eu vou, se não der tudo bem. Não é um costume, não é o que faz parte, isso é muito ruim. Não só para você, mas para a igreja toda. É muito ruim quando a igreja não faz parte da nossa própria vida. Quando é um plano B, é alguma coisa, se sobrar tempo eu vou. Tem pessoas que olham, parece que vai chover hoje, acho que não vai dar para ir para a igreja. Parece que vai chover. Aí nem chove, às vezes nem chove, né? Acho que não vai dar. Eu lembro de uma vez em uma outra igreja onde, isso foi lá em São Paulo, não foi aqui, uma época de chuvas intensas, e alagou a rua onde estava a igreja. E eu pensei, eu estava na igreja naquela época lá, e eu pensei, acho que poucas pessoas virão. E para minha surpresa, as pessoas estavam chegando e levantando assim, foram chegando na igreja, e água assim até na canela, e aquilo foi muito encorajador para mim. Foram algumas pessoas que não colocaram obstáculo. Tudo bem, está alagado, mas eu não vou morrer, vou pisar aqui e vou. Coloco uma bota. Aqui era hábito, era um costume deles. Ou seja, a igreja não era um plano B. A igreja não era alguma coisa que, se sobrar tempo, eu participo da reunião. Não, é alguma coisa que fazia parte da vida deles. Era um hábito, era um costume. A igreja não nasceu assim, com essa letargia, mas ficou assim. E quando Cristo diz que as portas do inferno, essa frase ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não quer dizer que
A gente pensa assim, né? As trevas atacam e a igreja recua e as portas não vão... Não, quer dizer que a igreja avança e à medida que a igreja avança, as portas do inferno não prevalecem. É a igreja que avança, não é o mundo das trevas que avança e a igreja está acuada, meu Deus, os dias são maus. Ai, agora, né? Não, a igreja avança e as portas do inferno não prevalecem. Parece que o lado mal sempre é um lado mais intenso. Isso eu tenho visto com o trabalho na penitenciária. Parece que o lado mal é sempre o lado mais intenso. Tive um professor na faculdade que falava que os bons deveriam aprender com os maus. Mas ele não estava elogiando a maldade, tá bom? Ele estava falando que a intensidade daqueles que fazem o mal é muito grande. Quer ver só, um estelionatário. Quantos de vocês já foram vítimas de um golpe? Já? É muito interessante, agora tem bastante negócio de ficar ligando, né? Liga da prisão lá e, você ganhou não sei quanto, tem que depositar. Tinha uma que você ia no caixa eletrônico e ele falava assim, onde está o valor, você vai colocar um código. Aí e a pessoa ia colocando o número da conta, aí chegava lá, valor. Aí você fala assim, agora, nesse valor aí, você não está colocando um valor, tá bom? Você vai colocar um código. Aí você digita lá tanto. Aí aparecia lá 5.000, né? A pessoa imaginava que aquilo era um código, na verdade estava colocando valor lá. Por que eles continuam ligando para as pessoas? Porque tem gente que cai. Senão eles parariam. Tem gente que cai. Então o estelionatário é alguém que não desiste com facilidade. Nem que ele tenha que ligar para 30, 40, 50 pessoas num dia, 100 pessoas, mas ele vai até ele conseguir. E ele consegue. Então a gente também deveria aprender nesse sentido de ser intenso também. Convidou a pessoa não quis vir, a gente já desiste. Tenta evangelizar, não deu certo, a gente já desiste. A gente é pouco intenso, tem pouca dinâmica. Então, uma igreja saudável é uma igreja dinâmica. Também, ainda no verso 12, uma igreja saudável é uma igreja unida. Ainda na parte B, costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, na parte leste do templo. De comum acordo, era uma igreja unida. Era uma igreja que estava preocupada com questões centrais e não com picuinhas, não com questões secundárias. É uma igreja que estava preocupada com o evangelho, que o evangelho de fato progredisse, que a igreja fosse adiante, que a igreja crescesse. Não alguém que está preocupado se a cortina é da cor que eu quero ou não, se o banco é do jeito que eu quero ou não, se está alinhado ou não está. Tá certo, tem que alinhar, né? Está torto. Mas preocupação com bobagem. Aqui não havia isso, era uma igreja que estava preocupada em crescer. Havia unidade, porque para esses irmãos a igreja tinha importância vital. O evangelho tinha importância vital. Nosso relacionamento com Deus não se dá apenas na vertical, mas também na horizontal. Também relacionamento com os irmãos. Isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Também, uma igreja saudável é uma igreja estimulante. Verso 13. Agora a gente passou. Verso 13. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Verso 14. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Verso 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Era uma igreja estimulante. Sabe quando você vai vender alguma coisa? Esses dias eu comprei uma coisa só porque o vendedor ele foi muito persuasivo, ele foi muito bom. Às vezes você vai em um lugar, você não quer comprar aquilo, mas ele faz uma propaganda tão boa daquele produto que você fala assim, eu não posso sair daqui sem comprar, porque senão eu vou perder essa oportunidade. Aí depois chega em casa e fala, comprei esse negócio pra quê, né? Pra quê? A igreja, a gente não está falando sobre pragmatismo, não está falando sobre trazer coisas mundanas para a igreja, não. Mas nós estamos falando sobre uma igreja que é estimulante. É uma igreja que tinha entusiasmo.
Você vai vender alguma coisa para alguém, você não fala assim, estou te vendendo esse celular aqui, mas mais ou menos, né? Se quiser comprar, compra, mas não gostei muito não. Não, esse celular é demais, é incrível, é muito legal, ele faz isso, ele tira foto ao mesmo tempo que está que tá filmando, e ele faz, a pessoa nem precisa daquilo, mas ela, então eu vou comprar, já que ele faz isso, aí nunca usa aquele recurso. Então, quando a gente quer vender alguma coisa, a gente faz uma propaganda que é estimulante. Eu quero vender esse carro aqui, mas esse carro não gostei muito não é muito bom. Não, a gente quer estimular a pessoa a comprar. E a igreja aqui no primeiro século era uma igreja estimulante. E diz que mesmo aqueles que não estavam participando de forma mais ativa do grupo, tributavam grande admiração por eles. Por quê? Porque eles eram intensos, eles eram estimulantes, eles tinham entusiasmo naquilo que eles pregavam. A pessoa está indo para a igreja, mas está sempre triste, é sempre, tem que ir para a igreja hoje. Aí quer que o filho tenha entusiasmo, quer que a mulher tenha entusiasmo, quer que o marido tenha entusiasmo. Mas a pessoa não tem entusiasmo para a igreja, né? Tem que ir, que pena que eu tenho que ir. Ou vai chamar alguém e a pessoa não percebe que você tem aquilo como parte importante da tua vida. Você pode ter certeza que visitante nenhum vai aparecer se você convidar com esse entusiasmo. Mas se a igreja para você for importante, for estimulante, também será para os outros. Então, uma igreja saudável é uma igreja estimulante. E por último, uma igreja saudável é uma igreja poderosa. Verso 16: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. De novo, aqui é um contexto específico de autenticação do ministério apostólico. Porém, isso não quer dizer que nós perdemos o poder depois que essa era passou. Porque quando o livro de Atos diz que nós seríamos testemunhas, diz também que nós receberíamos o poder para fazer aquilo. E esse poder é o Espírito Santo. Nós temos isso ainda hoje, mas parece que a gente perdeu isso. Mas uma igreja saudável é uma igreja poderosa. Em que sentido? É uma igreja que se submete à vontade de Deus. É uma igreja que está em oração constante. E por isso a igreja avança. Porque Deus está à frente. Deus conduz. É uma igreja poderosa. Uma igreja que para de orar. Uma igreja que para de participar. Uma igreja onde poucos fazem. Uma igreja onde há divisão. Uma igreja onde há pouco testemunho. Não é uma igreja que tem poder. Mas uma igreja que se submete à vontade de Deus, que ora, que participa, que é estimulante, que é intensa, é uma igreja que tem poder. E a gente precisa aprender com isso. Então, características de uma igreja saudável. Primeiro, uma igreja comprometida. Segundo, uma igreja intensa. Terceiro, uma igreja dinâmica. Quarto, uma igreja unida. Quinto, uma igreja estimulante. E por último, uma igreja poderosa. Que esta realidade também faça parte das nossas vidas e da nossa igreja. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de servi-lo. Obrigado porque a Tua palavra é poderosa para nós, é importante para nós, e nós pedimos que nos ajude, que use nossas vidas como instrumento em Tuas mãos, para que a Tua palavra seja pregada, seja conhecida, para que Cristo seja conhecido. Pedimos que use nossas vidas, Pai, como instrumentos, purifica o nosso coração, a nossa mente. E pedimos, Pai, que tire do nosso coração qualquer empecilho, qualquer dificuldade, qualquer barreira, qualquer coisa que possa nos impedir de servir ao Senhor com intensidade, comprometimento. E pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, moldando nosso coração e nossa mente ao caráter de Cristo. E nós oramos, pedindo a Tua bênção para este dia. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.